Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Inclui a redação. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain board é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às das modalidades de snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo conta a história oficial, o mountain board foi criado por praticantes do snowboard que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, menor e um pouco menos flexível, com 2 eixos bem resistentes, alças para encaixar os pés e 4 pneus com câmaras de ar para regular a velocidade, que pode ser alcançada em diferentes condições. Com essas configurações, o esporte se mostrou possível em diferentes tipos de terreno: grama, terra, pedras, asfalto e areia. Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras. A história da prática do mountain board representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela A. Competitividade entre seus praticantes. B. Atividade com padrões técnicos definidos. C. Modalidade com regras pré-determinadas. D. Criatividade para adaptação a novos espaços. É necessidade de espaços definidos para a sua realização. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o que caracteriza a história da prática do mountain board como uma das principais marcas da atividade de aventura? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí a gente chega nessa questão, lemos o texto como um todo. Já dá para perceber que a principal ideia mencionada no texto é a adaptação do mountain board a novos espaços diferentes daqueles que eram usados para o snowboard, que vem a ser a modalidade que de alguma maneira deu origem ao mountain board. O snowboard precisava de neve para ser praticado. O mountain board se adaptou a lugares sem neve. Tudo isso fica nítido já depois da primeira leitura do texto, de modo que a alternativa D já parece ser o gabarito, embora a alternativa E ainda tenha, digamos assim, uma certa suspeita de ser o gabarito. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma pequena seta ao lado de cada alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Depois da primeira leitura, já dá para se ter quase certeza de que as outras 3 alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Então vamos atribuir um nível fácil de resolução, já que nós ficamos na dúvida entre 2 alternativas. Agora vamos supor
que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Agora nós vamos fazer uma leitura mais atenta do texto, lembrando que a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com esse texto. Quem quiser pode dar uma pausa para reler e perceber que o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho diz que o mountain board se originou do snowboard, quando os praticantes sentiram vontade de praticar o esporte em períodos sem neve. Com isso, os equipamentos foram os primeiros quesitos a serem mudados para tal adaptação, e logo a seguir foi possível se adaptar a novos espaços. Isso conduz à alternativa D, à condição de gabarito da questão, já que tudo isso que está destacado em vermelho nos leva a concluir isso que está nessa alternativa, que o mountain board buscou se adaptar à ausência de neve e, para tanto, fez mudanças no equipamento para se adaptar a novos espaços, ou seja, espaços sem neve. Quanto à criatividade dessa adaptação, fica clara na forma como o texto aborda as mudanças. Todas as alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Um erro que costuma ser fácil de ser percebido, às vezes até depois da primeira leitura. Sendo que no caso da alternativa E, essa percepção não é nem tão clara assim. Mas quem quiser pode dar uma pausa para perceber que em momento nenhum o texto menciona uma necessidade de definição de espaços para a prática do mountain board, assim como não menciona em momento algum a competitividade entre os praticantes. Tampouco menciona a existência de padrões técnicos definidos para a prática ou mesmo a existência de regras pré-determinadas. Assim sendo, a alternativa D é a única que funciona como resposta à pergunta do enunciado de acordo com o texto, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução, embora depois da primeira leitura ainda fique uma certa dúvida entre uma alternativa e outra. Depois de uma leitura mais atenta e cuidadosa, aí sim fica fácil se perceber que as alternativas incorretas cometem todas o erro da extrapolação, ou seja, em momento algum são ideias que aparecem no texto. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecermos qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.